Boa tarde, turminha do quarto ano A, da família Gustavo Kuma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? No sábado nós tivemos uma aula, mas foi tranquilo, eu espero. Todo mundo gosta de história, né? Mas o diferencial é que vocês não estavam ouvindo, como normalmente na sexta-feira eu mando, né? Mas estariam lendo para a família, certo? Isso é importante no momento que estão todos reunidos, né? Ler uma história é sempre bom, certo? E hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro, esta semana nós estaremos estudando educação física. E quem é que não gosta de educação física, né? No mês passado, nós vimos várias brincadeiras, né? E, claro, na aula de educação física não pode faltar brincadeiras. Mas antes da brincadeira, nós vamos ter os nossos conhecimentos, certo? Porque mesmo brincando, a gente aprende, não é verdade? Nós aprendemos muitas brincadeiras que vieram da origem indígena e que hoje faz parte do nosso folclore, nossa cultura, todo mundo conhece, são brincadeiras populares, como nós já falamos sobre isso, né? Que todo mundo conhece, todo mundo já brincou. Algumas brincadeiras foram modificadas, né, com novas regras, mas não perdeu a sua origem, ok? E hoje, né, segunda-feira, dia 21 de setembro, nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre os indígenas, ok? Ontem, no domingo, né, caiu uma chuvinha tranquila, fina, mas foi o suficiente para refrescar. Esperamos que esta semana seja toda semana assim, né? Porque o calor estava demais. Então, bora para nossa leitura aí, né? Para nossa aula. Nós vamos começar aí a leitura na educação física. Nós vamos estar aprendendo. Os indígenas são povos extremamente importantes na história do Brasil. É verdade isso? Sim, senhores. Vocês lembram que nós estudamos lá na história que tinha um monumento, né? Que até aqui no bairro Bandeirantes, né? Onde tem 3 personagens importantes, né? Para o Brasil, que é o indígena, né? O negro e o bandeirante, né? Então, o indígena é sim povo extremamente importante na história do Brasil. Desde o início, né, eles estavam aí, eram um dos primeiros habitantes, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre os índios, os povos indígenas, ok? Bora lá. Os povos indígenas e sua importância na história do Brasil. O Dia Internacional dos Povos Indígenas é celebrado todo 9 de agosto, vocês sabiam? Assim como tem o Dia da Mãe, né? O Dia do Pai, o Dia das Crianças, o Dia do Livro, tem também, né? A data celebrada do povo, o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Nós sabemos que o Dia do Índio é no mês de abril, né? Mas o Dia Internacional dos Povos Indígenas, ele é comemorado dia 9 de agosto, tudo bem? Então vamos lá. Por isso, resolvemos relembrar a importância dos índios, principalmente no período da colonização do Brasil, que foi lá no início, né, lá no comecinho, e conhecer um pouco mais sobre essa cultura que habitavam nossas terras. Habitavam ou habitam?
habitam, né? Nós vamos aprender aqui que até no dia de hoje nós temos aí conservados, apesar de que perseguidos, né? Apesar de que com muita peleja, muita luta, mas os índios ainda têm as suas tribos e existem até aquelas tribos que não têm contato nenhum com a civilização, né? Que são só eles lá. Bora lá, bora conhecer um pouquinho, né? Colonização e os índios. Os indígenas sofreram uma espécie de opressão, quer dizer, eles foram perseguidos, castigados, isso quer dizer a opressão aí, tá? Quando os portugueses chegaram ao Brasil. Quando os portugueses chegaram, aqui já estavam os índios e os negros, ok? E impuseram novos costumes. Como exemplo, podemos citar as missões jesuítas, que impunham um novo tipo de religião. Nós acabamos de aprender aí sobre vários tipos de religiões que existem, né? E que cada um tem a sua liberdade de escolha, né? E ali os portugueses, eles não queriam saber qual que era a escolha que os índios tinham na sua forma de adoração, sua forma de religião, né? Eles queriam impor uma só, uma específica para todos. Ali já começou, né, a opressão. Que é o que os jesuítas apresentaram, foi o cristianismo, para os índios que eram forçados a abandonar os traços da sua cultura. A colonização foi considerada uma espécie de dominação. É como se eles fossem animais, sem pensar, sem sentimentos, né? Queriam dominar, fazer realmente escravizar, né? Uma vez que os indígenas perderam total autoridade em suas terras. Porque os portugueses chegaram em grandes quantidades, né? Eles tinham armamentos fortes, né? E eles queriam aprisionar os índios, mas eles não conseguiram, tá? Os índios bateram o pé e não deixaram serem escravizados. Vamos continuar a leitura aí. Índios no Brasil. Os índios brasileiros tinham suas tribos denominadas através da língua que falavam. São esses. Tupis guaranis foram os que receberam os portugueses. Em terras brasileiras eram bons na caça, pesca e colheita. Tinha também os tapuiás. Tiveram seu primeiro contato com os europeus, né? No século XVII. Os aruaques tinham o artesanato cerâmico como atividade principal da sua tribo, né? E os caribe, esses caribes eram os mais ferozes, porque eles eram carnívoros. Sabe o que eles faziam? Quando eles conseguiam matar essas pessoas que queriam oprimir eles comiam a carne, porque eles pensavam que se eles comessem, eles iam se tornar mais fortes, né? Tinham como uma das suas principais tribos os Vaimiri. Eles acreditavam que ganhavam força, inteligência e viralidade se alimentando da carne humana de seus inimigos. Olha só, né? Coisa terrível. Mas eles se tornaram dessa forma devido à opressão, né? Que chegaram querendo impor, como se eles não tivessem pensamento nem sentimentos, ok? Vamos continuar lendo aí. Esses aqui são os que estavam quando chegaram. Bora lá. A presença dos índios no território brasileiro é muito anterior ao processo de ocupação estabelecido pelos exploradores europeus em nossas terras. Segundo os dados presentes em algumas estimativas, a população indígena brasileira variava entre 3 e 5 milhões de habitantes. A realização das tarefas cotidianas poderia variar segundo o gênero e a idade de cada um dos integrantes da aldeia. Em suma,
As mulheres tinham a obrigação de desenvolver as atividades agrícolas, eram elas que plantavam, colhiam, fabricar peças artesanais, quer dizer, fazer sapato, roupa, né, cesto, processar os alimentos e cuidar dos menores. Olha quantas atribuições eram das mulheres, né? Já os homens deviam realizar o preparo das terras, né? No caso, eles iam lá, porque antes de você plantar, você tem que preparar a terra. Quem já trabalhou com agricultura sabe, né? Você tem que ir lá arar, fazer a preparação da terra. Então, essa era a parte do homem, certo? A preparação da terra e atividade de caça e pesca. Ele ia lá, caçava e trazia, e a mulherada fazia, né? Tendo outro modelo de organização familiar, os índios organizavam casamentos. Em algumas situações, a poligamia era aceita. Quer dizer, lá nas aldeias dos índios, eles podem, né, ter mais de uma mulher, né? A mulher não pode ter mais de um marido, mas o marido pode ter várias mulheres, né? E todas assim, tudo na mesma casa. Mas é lá com eles, né? Os povos indígenas do Brasil compreendem um grande número de diferentes grupos étnicos que habitam o país desde muitos anos atrás. No momento da descoberta do Brasil, os povos nativos eram compostos por tribos que sobreviviam da caça, pesca, coleta e da agricultura. Apesar de protegida por muitas leis, a população indígena foi amplamente exterminada pelos conquistadores diretamente e pelas doenças que eles trouxeram. Olha só, eles foram exterminados desde a descoberta do Brasil. Os índios são perseguidos. E parou essa perseguição, professora? Não, senhores. Até no dia de hoje, existem muitos que tentam invadir as terras indígenas, né? Tomar posse das terras. E com isso, o que eles fazem? Eles matam os índios, eles tacam fogo nos lugares onde eles moram, mesmo tendo as leis que amparam, tem todo um aparato para os povos indígenas, mas mesmo assim ainda existem perseguidores, como naquele período até no dia de hoje. Tá? Historicamente, a situação dos índios variou entre quadros de completo abandono, perseguição e miséria. Até meados da segunda metade do século XX, alguns especialistas no assunto acreditavam que a presença dos índios chegaria a um fim, quer dizer, que não existiria mais índio, né? Teve um período que os pesquisadores chegaram a essa conclusão. Apenas na década de 1980, ela inverteu a tendência e passou a crescer em um ritmo sólido. Então, ela conseguiu ganhar uma força aí, o povo indígena, né? E começaram a crescer ou manter, né? Contudo, estipulados em uma população de aproximadamente 1 milhão de indivíduos. Olha só a diferença, né? No início eram tantos e agora só em cima da pesquisa 1 milhão só de indivíduos. Os indígenas hoje buscam o reconhecimento de seus direitos pelo Estado e ainda sofrem grandes obstáculos no exercício de sua autonomia. Ainda sobrevivem diversos povos isolados, como eu disse, né? Ainda existe muito povo indígena isolado, eles nem têm interesse, né, de ter contato com a civilização. Que civilização é essa, né? Sem contato com a civilização. Os povos indígenas brasileiros deram contribuições significativas para a sociedade mundial, como a domesticação da mandioca e o aproveitamento de várias plantas nativas, como o milho, a batata doce, a pimenta, o caju, o abacaxi, o amendoim, o mamão, a abóbora. Enfim, eles tinham isso como prática deles, que era a plantação, né? Então, tudo isso foi adquirido com eles, ok?
Para muitos observadores, o destino dos povos indígenas do Brasil ainda é incerto e esperam muitas lutas pela frente. Os conflitos que os envolvem continuam a se multiplicar, como eu disse, até no dia de hoje, né? Tem mortes, abusos, violências e atinge muitas comunidades, mesmo com todos os avanços e toda a proteção jurídica, com toda a conscientização política das comunidades. Então, esse povo que assim teve um papel importante, né, para o Brasil, sofrem até no dia de hoje, né? E assim é muito triste, né, essa situação. E aí, aqui eu trouxe a foto de alguns de cada tribo, né, que nós citamos lá em cima. E nós trouxemos aqui uma informação. A população total hoje, né, baseado, tem 817.963 aproximadamente, né, de integrantes do povos indígena, porque não tem como ter uma certeza, uma vez que tem até ainda tribos isolados, né, que não foram contabilizados. Nas regiões que normalmente se concentra mais as tribos indígenas, são nas regiões, lembra que nós trabalhamos as regiões, as 5 regiões, existem 3 regiões onde centralizam várias tribos indígenas, que é o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ok? Que é do meado para cima lá. As línguas que eles predominam é a língua portuguesa, né, e a indígena, eles têm uma linguagem deles própria lá, né? O número de línguas indígenas é incerto, variando conforme o critério utilizado, mas pode chegar a cerca de 270 tipos de língua indígena, né? Porque aí depende de cada tribo, de cada comunidade, eles vão tendo a sua forma de comunicação, ok? As religiões, elas são as tradicionais e cristianismo, porque teve alguns que aderiram naquele período, né? Foram forçados, mas aí deram continuidade e ainda existe, né, o cristianismo dentro. E os grupos étnicos relacionados são povos ameríndios, ok? Então, agora bora voltar lá na nossa leitura. Nós tivemos aí um pouco do conhecimento, né, dos índios, da importância que eles trouxeram para nós, certo? Vamos ler aí. Os índios são povos extremamente importantes na história do Brasil. Foram responsáveis por transmitir os hábitos, costumes e até mesmo brincadeiras que são utilizadas até hoje. Vamos conhecer algumas? As brincadeiras e os jogos indígenas fazem uma ligação com as atividades diárias desses povos, como a caça, a pesca, a coleta de frutos. Tudo isso nós fazemos, não é? Existem no nosso meio os caçadores, os pescadores, né? Os coletores de frutas e outras partes das árvores, a produção artística, né? Nós temos aí também no nosso meio, entre outras atividades. Em todo o Brasil existem diversas etnias indígenas. Em nosso estado do Mato Grosso não é diferente. Aqui temos os Chavantes, os Bororos, os Carajás, Parecis, Nambiquiuaras e muitos outros. Esses povos viviam aqui antes da chegada dos portugueses e dos negros e já faziam diversas brincadeiras e jogos entre as crianças, adolescentes e adultos. Mas você sabe o que é uma etnia? É uma pergunta, né? E já tem aí a resposta para nós. Etnia pode ser entendida como uma partilha da mesma língua, tradições e territórios, envolvendo um sentimento de pertencimento a um determinado grupo, ok? Durante muitos anos,
As brincadeiras e jogos indígenas foram se incorporando à cultura de todos os mato-grossenses e passando de pai para filho, de geração a geração, né? Mas também foram se transformando, tendo regras adaptadas nas diversas regiões do Brasil e em nosso estado também. É como eu disse, né? Nós temos ainda aí brincadeiras que são da origem indígena, mas que foram adaptadas, né? Mas que não perderam assim a sua origem, certo? E hoje, né, nós já falamos assim bastante coisa. Vocês vão estar aí remoendo sobre a importância, né, dos índios para nós. E depois nós vamos estar trazendo algumas brincadeiras, tá? E o desafio de hoje será: vocês vão ler esta página 15, tá bom? Vou estar enviando esses arquivos que eu acabei de ler para vocês releiam ele novamente, tudo bem? Para conhecimento, tá bom? Para ampliar a sua leitura, oralidade, a sua escrita, a sua produção, tudo bem? Porque a leitura é muito importante. E o segundo desafio será pesquisar quais as tribos de índios existem nas seguintes regiões. Vocês vão colocar lá, pesquisar. Quais são as tribos indígenas que existem na região norte? Aí vai colocar lá para você, aí você vai copiar no seu caderno. Na região norte existe essas tribos de índio, tal. E na região nordeste, essas aqui. E na centro-oeste, então vocês vão pesquisar, escrever, tudo bem? E mandar a foto para mim, tá bom? Por hoje só. Um beijo no coração de vocês. Tenham todos uma ótima tarde de estudo, de pesquisa, né? Vocês têm todo o tempo aí para pesquisar, para escrever, para ler. E estarei juntinho com vocês, ainda que online, né? Virtualmente, até às 18 horas. Combinado? Até mais e até amanhã.